Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de especialização. Já passamos por diversas áreas do plano físico, né? Como amor, dinheiro, sexo, muitas coisas assim ligadas ao plano mundano, profano, na nossa vida do dia a dia. E recentemente até fiz uma pesquisa lá no canal de conteúdo do Tarô, perguntando quais seriam os assuntos de maiores interesses. Aí coloquei lá dinheiro, coloquei saúde, coloquei trabalho, coloquei espiritualidade. E eu, sinceramente, esperava que o amor ganhasse, né? A expectativa de interesse de assuntos. E realmente, por surpresa minha, foi espiritualidade. E comecei a repensar muito sobre os novos tempos, né? Do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo. E alguns temas, eles que de tempos em tempos, eles talvez suscitem maior interesse. Talvez ultimamente o interesse da saúde e espiritualidade esteja maior também, não tanto quanto, mas também com relação ao amor e ao dinheiro, como era há muito tempo atrás. Hoje as pessoas buscam qualidade de vida. E acho que a espiritualidade é algo que todos nós buscamos, de algum modo, o bem-estar, estarmos bem conosco, com a nossa família, em harmonia. E hoje o tema vai ser espiritualidade. É importante que nós tenhamos em mente que é um assunto transcendente, é um assunto em que demanda, às vezes, de um certo conhecimento, um pré-requisito de algumas áreas, algum conhecimento técnico, além do tarô. Por isso que hoje nós vamos abordar um pouco, falar sobre aura, sobre esse universo espiritual, onde é que ele se encontra, de que modo nós podemos ativá-lo. É importante entender que nós raramente temos uma memória afetiva do mundo espiritual, como nós temos dos nossos problemas, sei lá, de amor, de relacionamento, de dinheiro, trabalho, os nossos obstáculos, porque é algo muito transcendente, algo que às vezes a gente sente um mal-estar ou um bem-estar, e às vezes a gente nem entende por quê. Às vezes acordamos de mau humor, vamos dormir bem-humorados e acordamos mal-humorados, e às vezes durante o dia o nosso humor muda, e muitas pessoas colocam, às vezes, você tem problemas, tem uma doença psicossomática. Que isso? De onde surgiu essa doença? Eu criei a doença? Então, realmente, o que nós vamos entender hoje é que tudo começa no plano espiritual. Nós temos que ver a espiritualidade não só mais como algo com orações, ou um templo, ou uma religião. Aliás, nunca foi assim o mundo espiritual. Nós, seres humanos, precisamos, às vezes, de pontos fixos para orar, um altar, uma igreja, sei lá, uma praia para meditar, uma floresta. Às vezes nós precisamos de pontos para que a gente se conectar com o mundo espiritual, com o nosso eu, enfim, com o universo mais superior. Mas nele que começa tudo, é sempre no plano espiritual que nós temos todas as nossas respostas. Do mundo espiritual, vai para o plano astral, que vai para o plano físico. Quando nós sentimos na nossa carne alguma coisa, é porque existe já alguma coisa no plano astral. E desse plano astral, que pré-existe antes do corpo físico, também tem um campo espiritual. E ao falar de espiritualidade, a gente vai falando desse plano. Estamos conectados? Não estamos conectados? Com o eu superior? Esse eu superior pode ser uma entidade, pode ser um espírito, pode ser um anjo de guarda, pode ser o cosmos, pode ser a crença em si mesmo, de autoconfiança, autoestima, acreditar em algo do universo que não tenha nome. É importante essa conexão, esse código da alma, essa conexão com o universo, seja ele de qual segmento espiritual ou religioso seja. Então, esses três elementos eles estão interligados. Nós nos preocupamos, sim, muito com o plano material, né? Trabalho, dinheiro, relacionamento, mas para nós estarmos bem dentro desses universos, nós precisamos, sim, também estar conectados com o plano espiritual. Se fala muito de karma, se fala muito de conexões, e o que seria isso exatamente? Vamos aqui prestar atenção nessa imagem, primeiramente, que eu vou explicar um pouquinho de cada corpo. Para a gente entender o que nós estamos analisando dentro do tarô, agora, nesta relação dessa aula de hoje, nós precisamos entender aura. O que é a aura, o que são os corpos, como eles se dinamizam, porque nós podemos, para poder entender o que o tarô está nos informando. Porque não é só falar, você está com o plano espiritual positivo, você está com o plano espiritual negativo, olha, tem muita negatividade na sua vida, ou então, olha, tem mal olhado. Tá, e aí, o que é o mal olhado? É alguém soltando um raio na minha cara, na minha frente? Onde é que está isso que eu não vejo, esse mal olhado? Onde é que está, de repente,
essa energia negativa, essa forma de pensamento, quer dizer, alguém pensou mal de mim, mandou, sei lá, uma maldição, falou mal de mim pelas costas, como é que eu sinto? Como é que eu sei isso? Se eu não vi, se eu não ouvi. Exatamente, é nesse plano espiritual que é importante entender para que você entenda os joguinhos que nós vamos trabalhar hoje, entender como é que ele funciona, o que esse mundo está nos dizendo, está nos colocando. Antes de mais nada, o tarô não é uma arte estritamente do universo humano. Ele é um código espiritual entre o humano e o mundo espiritual, entre o mundo espiritual e o mundo humano. É uma comunicação aqui que nós temos. Ver apenas o tarô como figurinhas coloridas é brincar de carteado, é brincar de uno, né? É brincar de pôquer. Se você olha o tarô como mensagem espiritual, você está tentando entender o seguinte: alguém superior, ou uma energia, uma entidade, ou o universo cósmico, que sabe mais do que eu, ou que vê coisas que eu não estou vendo, está me orientando, está me alertando. De que modo? Nós temos aqui um corpo, 7 corpos, onde nós temos ali o corpo 1, que seria o nosso corpo físico, o corpo 2, o corpo etérico, o corpo 3, o mental, o corpo 4, astral, que representam o plano material, representa a nossa matéria. Tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós conseguimos perceber no nosso corpo, ou na nossa mente, ou no nosso coração, está nesses 4 primeiros corpos. Os outros corpos superiores, que é o mundo espiritual, que é realmente o mundo suprafísico, que é o quinto, que é o corpo superior, o sexto, que é o corpo causal, e o sétimo, que é o corpo espiritual, que é o último corpo. Na verdade, na encarnação, quando nós estamos vindo para esse mundo, exatamente o processo é o contrário, é o inverso. Começa-se primeiro do sétimo corpo, que é o espiritual, e à medida que há a encarnação, que é o movimento da gravidez, vão se formando os outros corpos até chegar na formação do corpo físico, vai se desenvolvendo. No nascimento, o corpo físico se liga, se conecta totalmente ao universo dos outros corpos espirituais. Então, é muito importante entender que nós estamos dentro de um universo espiritual pessoal também. Além de termos o universo espiritual cósmico, interligado entre as pessoas, as conexões, nós também temos o nosso mundo espiritual. Quando fala que a pessoa, eu sou protegida, eu tenho, sei lá, um escudo protetor, essa aura que é forte, essa aura que é bem nutrida de bons pensamentos ou de boas energias, para não ser afetada por energias negativas. O pensamento humano, ou a forma como nós idealizamos a vida, é muito importante nesse processo de fortalecimento energético, espiritual e áurico. O pensamento negativo, ele destrói a aura. Ele vai causando fragmentos e rachaduras e vai, vamos dizer assim, facilitando penetrar energias negativas de outras pessoas, ou em seres intrusos, ou questões que estão além da nossa capacidade de entendimento humano. Então, aqui nós temos que entender o seguinte: quando está numa consulta e a pessoa começa a falar muito do amor, do dinheiro, da preocupação, nós estamos falando muito desses 4 corpos primeiro, que vai do corpo físico ao corpo astral, que seria a saúde dela, vamos por física, que está no corpo físico, o etérico, mental e astral seria todo esse universo nosso psicoemocional. É o que eu sinto, é o que eu estou sofrendo, é o que eu estou alegre, é o que eu penso, é o que eu planejo, está nessa posição. Valendo também uma lembrança que o corpo astral, ele é o elo entre o mundo humano e o mundo espiritual. E é nesse corpo astral, no 4º corpo, que também nós temos os registros akáshicos. E eu dei uma palestra já aqui na escola, falando de como o tarô funciona, como que é a interligação do tarô, como é que o tarô responde, como é que ele chega a mim, tarólogo, e como é que através do consulente eu posso, enfim, avaliar N pessoas que não estejam ali naquele momento, naquele espaço físico, exatamente desse corpo astral, ou perispírito também é chamado pela religião espírita, duplo etérico também, por alguns outros segmentos, é onde está também os registros akáshicos, é sempre nesse corpo astral. É por onde nós, inclusive, lemos o tarô, onde nós temos as conexões para a leitura do tarô. Que realmente o tarô a gente acaba vendo o quê? As necessidades humanas. Então, nesses primeiros 4 corpos,
É o natural que a gente já lê, tá bom? Tá lá, o pendurado na 2, a pessoa tem dívida, sei lá, tá pendurado na 1, ela tá preocupada, sei lá, a torre na 5, ela tá sofrendo. Então, ou seja, tudo que nós lemos dessas coisas comuns está nesses 4 corpos. É o que nós lidamos no nosso mundo diário, talvez com terapias holísticas, talvez até com uma conversa mais terapêutica ou psicoterapêutica. É esses 4 corpos. Mas é nos corpos superiores, que é o superior causal e espiritual, que eles estão o nosso escudo protetor. Está ali o nosso limite universal entre nós e os outros seres humanos, entre nós e o universo espiritual, é como se fosse a ligação total. E se nós, nesses 4 corpos, tivermos problemas de ordem mental, sentimental, nós vamos afetar, abrir esses corpos totalmente, de modo a entrar, como disse, energias intrusas. Então, por isso a importância de ter pensamentos positivos, sei lá, é impossível às vezes a gente não se aborrecer com alguma coisa. Seja um problema financeiro, seja uma notícia ruim, seja uma notícia do jornal, ou política, ou religiosa, ou alguém da família. É impossível. Nós vamos nos aborrecer por alguma coisa sempre. Problemas, às vezes, reais, ou às vezes problemas também mentais, que nós criamos e idealizamos. É importante que nós, imediatamente, talvez uma hora depois, alguns minutos, ou uma hora, ou um dia depois, a gente se recupere, se restabeleça. Com, sei lá, com meditação, respiração, terapia floral, ou pensamento positivo, não importa. É importante haver o restabelecimento, porque à medida em que os dias passam e a ideia negativa continua e a preocupação continua, nós vamos nos debilitando espiritualmente. E aí o que ocorre? À medida que nós nos enfraquecemos espiritualmente, nós vamos enfraquecer também o corpo astral e também o corpo físico. Na homeopatia, eles primeiramente observam todo esse aspecto áurico-energético da pessoa, porque a teoria da homeopatia é que tudo começa nos campos áuricos. Tudo começa nesse mundo espiritual e vai se condensando. Todas as doenças psicossomáticas também da medicina ortodoxa também pensam do mesmo modo, que a energia, pensamento, os sentimentos é que formam algum tipo de doença, algum tipo de couraça orgânica, muscular, física, alguns processos. Também na parte dos chakras, que ele também fica nesse corpo astral, que é por onde nós trocamos as energias, também nós temos outros repositórios energéticos. E aí cada chakra também ele funciona organizando cada parte do organismo físico também, além do mundo espiritual. Então, alguns chakras podem estar ligados diretamente, de repente, ao sistema digestivo. Então, por exemplo, o Manipura, que é o terceiro chakra, está ligado ao pensamento concreto. Então, se a pessoa começa a criar muitos problemas, ficar muito nervosa, muito, sei lá, preocupada, começa a ter o quê? Problema digestivo, sabe? Começa com acidez estomacal, depois vai ter algum sistema nervoso dela, aí começa, às vezes, com queimação e até evolui para uma úlcera. Então, tudo começa o quê? No processo mental, que é a do Manipura. A mesma coisa o chakra cardíaco, a Anahata, também temos esse aspecto, ela começa a sofrer muito, e então ela começa a se debilitar, porque exatamente tanto os chakras quanto a aura é uma troca de energia, só que a troca é muito mais nossa para os outros do que os outros para nós. Aí que entra o mistério nosso espiritual da cura e da autocura. Nós emanamos muito mais energia do que recebemos. Então, se eu emano muita energia negativa, eu vou fragmentando, eu vou trincando, eu vou furando as minhas auras, de modo que outras energias negativas entrem nela. Se eu tenho um processo de autocura, tenho imediatamente. O processo de autocura espiritual, principalmente mental e emocional, basta querer. Basta estar preparado para enfrentar, de repente, uma psicoterapia, enfrentar, de repente, um terapeuta, até um psiquiatra, porque às vezes o problema é tão forte, psicológico e emocional, que ele está tão impregnado no mundo da alma dela, nesses corpos etérico, mental e astral, que ela precisa de alguém para trazê-la à realidade. Nós, como tarólogos, temos muito desse conceito de dar conselhos, de orientar, muitas pessoas nesse nível espiritual, que é o nível da matéria, mais ligado à matéria. Mas
esse mundo superior, que é o que nos faz sadios emocionalmente, sadios espiritualmente, sadios fisicamente, ele pode ser muito prejudicado através dos nossos pensamentos, porque nós não damos chances para esse mundo se fortalecer. Então, esse corpo espiritual, por mais fragmentado que ele esteja, ele sempre vai existir. Por mais difícil que seja a vida humana para a pessoa, ele sempre vai existir. Só que, de modo fragmentado, ele tende a causar muitos danos mentais, emocionais e físicos. Mas sempre lembrando que foi primeiramente, o primeiro passo foi da pessoa que foi atingida por algum problema externo, alguma pessoa, que foi afetada. Até o processo mágico também pode ocorrer assim. A pessoa foi afetada pela magia porque ela estava fraca espiritualmente. Ninguém é afetado pela magia se estiver forte espiritualmente. Esse é um dos segredos da magia. Esse assunto a gente vai ver na próxima aula, sobre as questões mais ligadas à magia e a formas de pensamentos negativos. Aqui a gente tem que entender como é que nós somos responsáveis pelo fortalecimento desse campo áurico, pelo fortalecimento da nossa vida espiritual. Basicamente, a importância desse fortalecimento está do modo como nós lidamos com a vida. O que nós pensamos, o que nós idealizamos, o que nós sentimos, o que nós projetamos, a partir daquilo que nós recebemos. Então, se nós recebemos notícias ruins, naquele momento nos afeta. Mas nós temos que aprender a lidar com essas notícias ruins. E aqui, nesse processo, entra o quê? As conexões do mundo astral. Porque, lembra, eu falei que o mundo astral, ele é o limite entre o espiritual e o físico. É no mundo astral que nós nos conectamos com todo mundo. Então, o meu corpo astral está conectado com o corpo de todo mundo. Aí você fala, mas peraí, o corpo astral está antes do mundo espiritual. Bom, isso é a nossa mente racional, tridimensional, que imagina que seja assim, né? Um dentro do outro. Não exatamente. Os corpos podem se expandirem além do outro. Isso é como se fosse assim, ó, ele contrai, ele expande, ele contrai, ele expande. Um corpo pode, inclusive, expandir além do outro e voltar, mas no seu princípio, né, de hierarquia, sempre esses últimos 3 corpos estarão tendo o poder da proteção final. Eu posso expandir, de repente, o meu corpo astral, posso expandir meu corpo mental, emocional, porque se eu estou aqui e já penso em alguém que está do outro lado do mundo, o meu corpo já se expandiu. Eu estou além do meu universo de conforto aqui espiritual. Eu vou buscar, ou então se eu começo a intuir muitas coisas de terceiros, eu estou em conexão com essa pessoa. E aí funciona exatamente esse elo do corpo astral para o corpo espiritual. É como se fosse essa cadeia que está aqui. Nós estamos interligados de algum modo. Nós estamos se relacionando de algum modo, seja do mundo astral, espiritual. E aqui entra as conexões de intuição, percepção, sensibilidade. Por que às vezes nós, numa consulta, às vezes até intuímos coisas que estão além das cartas? Isso é possível. Eu sempre dou, intero, reitero e digo, é possível ler o tarô só tecnicamente. Sim, mas às vezes ocorrem intuições, percepções que estão além daquele universo. Se a pessoa estiver bem espiritualmente, e aí vale a regra, ela vai ter bons pensamentos e boas intuições. Se a pessoa está mal, está negativa, 1000 problemas e vai jogar o tarô, aquela intuição dela pode ser falha, pode ser conexões erradas de outros mundos, de outros universos. Então, por isso que é sempre bom estar espiritualmente ativo, espiritualmente bem, ou seja, fazendo alguma meditação regularmente, se tratando, sei lá, com banhos de ervas regularmente, orando regularmente, botando um incenso e meditando regularmente. É importante ter um momento para você. Um momento para você refletir da sua vida, um momento para você pensar o que você faz, o que você quer, porque essas conexões, elas são reais nesse mundo transcendental. Então, se eu tenho o meu corpo espiritual fragmentado e eu recebo uma intuição de alguém, ela pode vir mal canalizada. Se eu tenho o meu corpo espiritual fragmentado, porque eu estou com 1000 problemas, eu não consigo botar a cabeça no lugar, e eu vou jogar um tarô, eu posso, inclusive, falar coisas que não tem nada a ver, porque eu vou entrar numa conexão totalmente diferente. Posso, de repente, acreditar numa intuição que não existe, que é coisa do meu próprio fruto da imaginação. Então, quando nós não estamos preparados, é melhor ler tecnicamente.
Vai ali um pouquinho na fórmula, casa tal, tá, vai lá no livro, está dizendo isso da casa X, o que você acha. É melhor ir tecnicamente na leitura quando nós estamos com problemas de ordem psicológica, emocional, sei lá, brigou com o relacionamento hoje, não recebeu o dinheiro que precisava, o chefe respondeu hoje, então foi para casa mal-humorado e precisou jogar um tarô. Respira fundo, relaxa e joga tecnicamente. Não deixa muito fluir intuição, nem percepção, nem sensibilidade, porque esse mundo vai te prejudicar bastante. Agora, se você tem realmente está num bom período, está tranquilo, está harmônico, tá em paz consigo mesmo, está conseguindo digerir os problemas, vem uma notícia ruim, vem uma coisa, um obstáculo, e você consegue levar isso adiante como o arcano força leva, como o arcano 4 de paus leva, ou seja, a harmonia no caos. Eu vou harmonizar tudo, eu vou segurar tudo sob controle, não vou deixar nada me atingir. Aí sim você pode jogar até de modo intuitivo, até de modo espiritual. Quem sabe você não desenvolve intuição, percepção, vidência, porque tudo isso é possível com o tarô. É possível você ir além das cartas, além da questão técnica, mas você precisa estar preparado. E isso é fato. Se você enche, sei lá, bebe muito, se você realmente está fora do padrão, se você está cheio de problemas, não deixe a intuição fluir. Não deixe, porque ela pode te prejudicar bastante. Você pode entrar em contatos com universos espirituais que não são positivos. Então, por isso que é sempre muito importante, nesse universo da conexão astral, você ter o seu corpo espiritual fortalecido. Ou seja, você precisa, de algum modo, procurar ou uma ajuda terapêutica, ou, de algum modo, procurar o que é o mundo espiritual, onde você pode orar, rezar, onde você pode, de repente, ou meditar, tomar banho, tomar incenso, enfim, o que você quiser. É importante você tomar um ponto. Isso não só ajuda como tarólogo numa consulta, como ajuda também nos relacionamentos que nós temos, familiares, sociais. É muito comum também você não gostar de alguém da família, né? E de repente só traz problemas. Então, brigas e mais brigas. Isso vai fragmentando o seu corpo espiritual. Isso vai criando formas de pensamentos negativas. Essas formas de pensamentos, elas querem se alimentar daquilo que você projetou. Então, se você projetou raiva, você cria uma forma de pensamento de raiva. Então, essa raiva é a raiva. Não tem cara, nem cor, nem forma. É uma energia. E ela está impregnada na sua aura, no seu corpo astral. E ela vai começar a querer também, cada vez mais, a energia da raiva, porque é isso que alimenta ela. Então, qualquer palavrinha faz você explodir. E ela adora, ela vibra, entendeu? O ódio é a mesma coisa, a vingança é a mesma coisa, a ambição é a mesma coisa. São formas de pensamentos que nós criamos, que nós vamos, de algum modo, alimentando com pequenos pensamentos, com pequenos gestos e com pequenas emoções, a tal ponto que isso pode se tornar um grande inimigo. Nós somos os nossos maiores inimigos. Tenha isso em mente. Nós destruímos o nosso futuro. Nós sempre caímos no abismo que nós mesmos pulamos. Então, é importante que tenhamos a consciência do que nós estamos fazendo na nossa vida. Cada palavra que nós damos, cada gesto que nós fazemos, aprender a falar não, quando é necessário falar não, sim, quando é sim. Sabe, você brigou com alguém, tenta fazer as pazes, tenta depois conversar, tenta fazer uma discussão de relacionamento, tenta organizar. Deixa o seu coração em paz. Se a pessoa não quer ter paz, se ela quer continuar lá na dela, não quer te desculpar, não quer te perdoar, é um problema dela, não é mais seu. O importante é que você liberte seu coração, sua mente, todos esses processos para que você tenha o mundo espiritual fortalecido, para que ele fortaleça o mundo astral, para que ele fortaleça o corpo físico. E aí entra uma coisa chamada vitalidade. A vitalidade não está somente no corpo físico, onde você acha que tomando vitaminas ou fazendo muito exercício você vai ficar hábil. A vitalidade também vem do fundo, lá do mundo espiritual, e de um outro chakra chamado Vishuddha, o chakra da garganta. E aí tem uns elementos muito interessantes de como nós nos comunicamos, como nós nos falamos, como nós nos comportamos. E vem muito lá de trás. Então, ou seja, a vitalidade, ela começa no mundo espiritual, para depois chegarmos ao corpo físico. Então, o nosso corpo debilitado não é só o físico. Às vezes, também pode ser do mundo espiritual. Como é que eu sei disso? Olha, a pessoa não tem doença, a pessoa não tem nada e vive debilitada.
Então, algum processo, e ela fala que é energia negativa, ela fala que alguém deu mal olhado, e que ela está cansada, que ela está isso, que está aquilo, que é a magia que fizeram para ela, mas ela não para pensar que exatamente os pensamentos, os sentimentos dela que está debilitando o mundo espiritual e tirando a vitalidade física, orgânica. Aquela coisa da gente acordar desperto. Não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer isso, vou conquistar isso, conquistar aquilo. Então, é importante que nós tenhamos essa visão espiritual da vida, que ela não é só orar. Espiritualidade não é só orar, não é só meditar, não é só receber espírito, falar com as entidades, tomar passe, tomar banho energético, né, de ervas. Tudo bem, você pode até tomar um banho de ervas, se sentir muito bem, tomar um banho de sal grosso, se sentir muito bem, mas e aí, por quanto tempo? 1 hora, 2 horas, um dia? E o resto? Vai voltar no dia seguinte os mesmos problemas, as mesmas coisas. Por quê? O segredo está aqui, no plano mental e aqui no plano emocional, que está nesses 4 primeiros corpos. Então, para alimentar e manter o corpo espiritual, os últimos 3 corpos que eu coloquei, os 5, 6 e 7, fortalecidos, é necessário que esses primeiros 4 corpos estejam bem tranquilos, harmônicos, sabendo lidar com as caídas, com as perdas, com os ganhos, para que esteja sempre fortalecido. Que dure 1 hora, 2 horas, um dia, não pode durar uma semana, um mês, um ano. Às vezes, nós temos, vocês conhecem, eu conheço muito, pessoas que estão 1 ano com o mesmo problema. Às vezes é um problema fácil de resolver, é só dizer não, um problema fácil de resolver, é só dar um passo, mas não, querem se mortificar com aquela angústia, se mortificar com aquele problema. Mas não adianta. O importante é que nós tenhamos a capacidade de gerar sempre bons pensamentos, para que nós possamos fortalecer esse nosso mundo espiritual. Bom, a nossa primeira parte da nossa aula termina aqui. É para vocês pararem, refletirem, pensarem exatamente o que é o mundo espiritual e qual a importância dele na nossa casa, não só física, na nossa casa interior, na nossa casa espiritual. É onde nós podemos produzir muitas coisas positivas, mas tudo emana e depende de nós primeiramente, ok? Um beijão, a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.